Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso assunto sobre radiciação, nós vamos entrar nas propriedades. Nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, a definição. E agora nós vamos à propriedade, tá bom? Quais são as propriedades, né? São elas, a primeira propriedade. Quando o índice, né, o índice do radical foi igual ao expoente do radicando, né, a gente pode cortar e deixar apenas o radicando. Aqui, qual é o índice? Lembrando, quando não aparece, significa que o índice é 2. Índice 2. Qual é o expoente do meu radicando? 2. Então eu posso cortar. Então a resposta é 2. Outro exemplo. Qual é o meu índice? 5. Qual é o expoente do meu radicando? 5. Então, qual vai ser a resposta? 3. Então, a primeira propriedade, quando eu tenho um índice igual ao expoente do meu radicando, a resposta sempre vai ser meu radicando. A segunda propriedade. A segunda propriedade é escrever o meu radicando com um expoente fracionário, tirando o radical. Como eu vou fazer isso? Meu radicando, ele vira a base. O expoente do radicando, ele vira o numerador. E o índice, né, ele vira o denominador. Eu estou escrevendo uma potência em forma fracionária. Nada mais é, como foi falado lá na definição, que um radical é uma potência em forma fracionária. Então, se eu tiver uma potência em forma de fração, o numerador ele vira o expoente do radicando e o denominador ele vira o índice do radical. Ele se transforma na famosa raiz. Outro exemplo, a raiz cúbica de 6 ao quadrado. Como vai ficar isso aqui? 6 vai ser minha base. Qual vai ser o numerador? O expoente do radicando, que é o 2. E quem vai ser o meu denominador? O índice. O índice sempre é o denominador. O expoente do meu radicando é o numerador. Professor, se aqui não tiver nada, ó, paguei aqui. Aqui vai ser o quê? Qual é o número que não aparece? É o 1. Potência é 1. Na radiciação, quando não aparece, é 2. Tudo bem? Terceira propriedade. Nós temos uma raiz dentro de uma raiz. A raiz de uma raiz é parecida com a propriedade de potência da potência. A gente vai fazer o quê? A raiz vai repetir o radicando, né? E vai multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Meu índice vai ser 6. Então, quando eu tenho uma raiz de uma raiz, eu vou repetir o radicando e vou multiplicar os índices. Aqui, radical, vou repetir o radicando. E quais são os meus índices? 3 vezes 3, que vai ser 9. Correto? A minha quarta propriedade. A quarta propriedade é quando eu tenho uma multiplicação e divisão de um radicando. O que eu vou fazer? Quando eu tenho a multiplicação, é a mesma coisa que eu escrever a raiz com o mesmo índice do primeiro termo vezes a raiz no segundo. Não vai alterar o resultado. Isso é a mesma coisa que a potência. Vocês devem estar assim, nossa, eu vi algo parecido lá na potência. Correto? Vocês lembram lá na multiplicação de potência? Quando a gente fez aquela propriedade, né, a potência de um produto, né, que é o primeiro ao quadrado, é o primeiro elevado à mesma potência, vezes o segundo elevado àquela potência também. Aqui, nós temos a raiz quarta de 3 vezes 6. É a mesma coisa que a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 6. Mas se eu colocar para vocês a raiz quadrada de 10, nossa, não tem uma multiplicação aí. Opa, professor, tem sim. O 10 é um múltiplo de 2 vezes 5. Então eu posso escrever que é a mesma coisa que 2 vezes 5, né? A raiz quadrada de 2 vezes 5.
posso colocar que é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Então, a raiz de 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. E a divisão é a mesma coisa. Na multiplicação, separei os termos, cada um com o seu radical com o mesmo índice. A divisão eu fazia a mesma coisa. Vou fazer a divisão, ó, radical 3 com o mesmo índice em cima. E o denominador, mesma coisa, ó, 6, mesmo índice. Aqui, a raiz quadrada de 8 dividido por 7 vai ser a raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 7. Não vai alterar em nada, só apenas separei. A quinta propriedade. A quinta propriedade é quando eu faço uma multiplicação no índice, eu vou ter que fazer uma multiplicação também no expoente do radicando, para ter o quê? Um radical equivalente. Se eu falar que eu vou multiplicar aqui por 2, aqui eu também vou ter que multiplicar por 2. Como que vai passar esse meu radical aqui? Ó, meu índice vai virar 4, meu radicando 3, e aqui 3 vezes 2, 6. Opa, eu tenho um radical equivalente ao primeiro. Né? Lembrando que equivalentes são iguais. Porque se eu dividir isso aqui por 2, simplificar, eu vou ter o mesmo valor que esse aqui. Então essa foi as nossas propriedades, tá? Não é nada complicado, é só detalhezinhos que vocês precisam lembrar, exercitar, treinar, né? Ficar vendo bastante vídeo, fazendo bastante exercício que vocês não vão esquecer, tá bom? Bom estudo para vocês. Vai ter bastante exercício para vocês treinarem, muita atividade, né, para vocês se distraírem com radicais, que radicais é um assunto um pouquinho extenso. Tá bom, alunos? Bom descanso, bons estudos, né? E até a próxima aula.